Existem armas proibidas em guerra? Sim, existem. As convenções de Haia e Protocolo de Genebra, elaborados por vários países desde 1899 até o fim da década de 1990, restringem o uso de 8 tipos de armas em campos de batalha. Na prática, porém, quase todo tipo de arsenal proibido segue sendo usado em guerras. Os acordos não são levados a sério porque nem todos os documentos foram assinados pelas nações que participaram das discussões. No vídeo de hoje você vai conhecer somente algumas delas, então chega de enrolação e veja agora as 4 armas mais poderosas que são proibidas em todo o mundo. Arma laser cegante. O conceito de usar um raio concentrado de laser para atacar inimigos é comum na ficção científica, especialmente em franquias como Star Wars e Star Trek. Mas só nos últimos anos ele começou a dar origem às armas reais. Boa parte da pesquisa militar sobre o tema que já veio a público se concentra em criar armas laser de grande porte para o uso de navios de guerra. O objetivo delas é destruir mísseis e foguetes que ameacem a embarcação e também usar o seu sistema óptico para identificar possíveis alvos à distância. Em 2014, os Estados Unidos anunciaram ter equipado ao menos um dos seus navios de guerra, o USS Posen, com um protótipo de sistema de arma laser. Ele é uma espécie de canhão que dispara um feixe de laser invisível. A função da arma é complementar sistemas de defesa do navio de guerra, que são projetados para destruir mísseis já próximos à embarcação. Durante testes, a arma provou ser efetiva também para desabilitar ou destruir drones e pequenas embarcações. Os militares americanos dizem que os aviões não tripulados e pequenas lanchas podem ser usados contra seus navios por inimigos mais fracos nas chamadas guerras assimétricas, quando o Estado luta contra grupos extremistas ou guerrilheiros, por exemplo. Mas por que desenvolver a tecnologia de armas laser? O laser já tem aplicações militares conhecidas, especialmente quando se fala em sistemas de mira e identificação de alvos. Ele também chegou a ser usado para cegar inimigos, mas esse tipo de utilização foi banido em tratados internacionais por ser excessivamente cruel. Uma das maiores vantagens deste novo tipo de arma seria a redução dos custos. Armas navais convencionais exigem o uso de munições e mísseis que custam milhares de dólares e ocupam muito espaço nas embarcações militares. Lembrando a você que somente armas lasers usadas para cegar o seu inimigo que são proibidas, e que existem outros tipos de armas também que são permitidas em combate. Armas nucleares. Armas nucleares são dispositivos cujo efeito destruidor é baseado na fissão ou fusão de átomos. As armas nucleares possuem enorme concentração de energia em pequenos volumes, energia esta que pode causar grandes danos caso seja liberada. A famosa equação, criada por Einstein. A energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, mostrando que poucas quantidades de massa podem ser convertidas em quantidades gigantescas de energia. Cada arma nuclear tem sua capacidade, que é medida por meio de unidades chamadas quiloton e megaton. Existem basicamente 2 tipos de armas nucleares: bomba atômica, baseada na fissão de núcleos atômicos, ou seja, no processo de quebrar núcleos de átomos pesados como urânio 235 ou plutônio, lançando contra eles partículas atômicas, nêutrons. Bomba de nitrogênio é a fusão de núcleos de átomos leves, como o hidrogênio, que é ocasionada a partir de uma grande quantidade de energia obtida pela explosão normal de uma bomba atômica. A bomba de hidrogênio é a mais poderosa que a bomba atômica. O uso de bombas nucleares em guerras teve um início com o lançamento de 2 bombas atômicas realizados pelos Estados Unidos no território japonês. A partir de então, se deu início a um verdadeiro pesadelo. As bombas nucleares são arremessadas do ar por aviões, por mísseis de curto alcance ou mísseis de cruzeiro, ou ainda por terra e por submarinos através de mísseis balísticos. Em 1970, período de Guerra Fria, foi feito o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, sendo ratificado em 2002. 188 países assinaram o acordo. O órgão responsável pela inspeção é a Agência Internacional de Energia Atômica, que deve ter acesso a todas as informações sobre os programas nucleares dos países que assinaram o acordo. Armas biológicas. É um artefato desenvolvido para espalhar agentes vivos, vírus ou bactérias capazes de infectar um grande número de pessoas. Há registro de manipulação dos agentes infecciosos para contaminar inimigos desde o século XIV. É quase impossível desenvolver armas biológicas eficazes sem um aparato científico militar. Por isso, o ataque desse tipo só aconteceria numa guerra ou feito por terroristas muito bem treinados por governo que detenham essa tecnologia.
Felizmente, até agora um desastre como esse ainda não aconteceu. Mas se algum maluco decidir fazer um ataque em massa, a gente torce para que ele não escolha o Anthrax, a arma biológica com maior potência de destruição. As armas biológicas são tão temidas quanto as químicas, que usam substâncias tóxicas como gases mortais criados em laboratório. De fato, ela tem várias semelhanças. Causam mortes em massa, preservam a infraestrutura física, edifícios e documentos, e podem ser espalhadas sem explosões. Para evitar que esses artefatos sejam usados com propósitos militares, em 1972 foi assinada a Convenção das Armas Biológicas, quando transparentemente americanos e russos destruíram seus estoques de bioarmas. Hoje, suspeita-se que 9 países ainda possuem um arsenal biológico. Entre eles estão Rússia, o Irã, a Síria e a Coreia do Norte. Armas envenenadas. As armas químicas de guerra são definidas como qualquer substância química, cujas propriedades tóxicas são utilizadas com finalidade de matar, ferir ou incapacitar algum inimigo na guerra ou associado a operações militares. Estas substâncias têm sido utilizadas nas guerras desde tempos remotos. Porém, o pico do uso dos agentes foi na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães utilizaram em ataques contra inimigos. Desde então, os agentes químicos foram utilizados em guerras e em atos terroristas. A guerra química considerada moderna foi introduzida no século XIX com o surgimento de bombas incendiárias de arsênio, que liberavam uma nuvem de fumaça tóxica nas linhas inimigas. Os soldados atingidos pela nuvem apresentavam espasmos musculares, vômitos intensos, colapso cardiovascular e morte em poucas horas após a inalação. Além disso, apesar de medidas de correção tomadas até o momento e a condenação de sua utilização no mundo, há uma grande facilidade na fabricação destes compostos. O uso de armas químicas ou venenas na guerra tem uma longa história, o que levou a comunidade internacional a prevenir legalmente e através de ações jurídicas as suas consequências terríveis. Em 1899, a Conferência Internacional da Paz, em Haia, promove um acordo mundial, em que declara ilegal o uso de projéteis com gases venenosos. Esperava-se que esses acordos detivessem a utilização de tais compostos. Porém, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, continuou acelerando o desenvolvimento de novos agentes de guerra. Existem ainda outros tipos de armas que são proibidas em combate, evitando assim um maior desastre. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!